Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma palavra para nos ajudar a crescer, nos ajudar a esclarecer o nosso entendimento, para nos alimentar, para nos fortalecer. Amém? Desde já quero agradecer a todos que estão aí curtindo o canal, dando seu joinha, compartilhando, comentando, isso é muito importante. Compartilhe as nossas mensagens para as pessoas que você ama, isso é importante para o crescimento do nosso canal. Também quero pedir, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para o crescimento, para a expansão da divulgação da palavra por intermédio da Vida Plena, você pode mandar a sua contribuição para a conta corrente Banco do Brasil, Banco 001, para a agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1, Vida Plena, Ministério Internacional no Banco do Brasil. Isso vai nos ajudar bastante. Amém? Dito isso, vamos começar a palavra de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Eu vou ler do versículo 1 ao 3, que diz assim, Hebreus capítulo 11, diz assim a partir do versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Queridos, muito profundo isso que está dizendo aqui o autor de Hebreus, nesses 3 versículos, e a gente vê que quando nós olhamos para o começo de tudo, para a Gênesis de todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1, a gente vê quando Deus estava criando, o ambiente para que o homem vivesse, a terra, as estrelas, o sol, a lua, o firmamento, a separação da água com a terra, as plantas. Deus criou tudo com a sua palavra. Deus dizia, haja. E aí as coisas apareciam. Tudo aquilo que Deus dizia, haja, acontecia. Então, se tornavam visíveis, aquilo veio a existir o visível, por intermédio daquele comando de Deus, por intermédio daquilo que Deus dizia, haja luz e houve luz, haja separação entre água e terra e houve, haja luminares no céu para separar o dia e a noite e houve, assim foi criado o sol, a lua e as estrelas. Deus criou o universo com a sua palavra. Quando nós olhamos para Jesus, João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, querido, era o verbo, Jesus era Deus, Jesus estava lá no início com Deus, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, porque em Gênesis, no capítulo 1, no começo diz que no princípio a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Então nós vemos lá a Trindade, Deus Pai criando, haja, declarando, o verbo lá junto e o Espírito pairando sobre tudo, a Trindade criando. E quando a gente vê, quando Jesus encarnou aqui na terra, o Filho de Deus encarnou aqui na terra, Jesus curava enfermos, querido, ele acalmava a tempestade, ele levantava os mortos, ele sossegava o mar, com o quê? Com a palavra. Ele simplesmente dizia ao mar, sossegai, e o mar sossegava. Ele dizia para a pessoa, estica seu braço, a pessoa que estava com o braço encolhido, estica seu braço, a pessoa esticava. Ele dizia para o cego, veja, e ele via. Só com a palavra, seus pecados estão perdoados, e a pessoa imediatamente era curada e se levantava. Jesus curava mediante a palavra. Você não vê Jesus passando receita para ninguém. Olha, toma aqui, você vai na farmácia e compra esse remédio aqui que você vai ser curado. Não, Jesus curava com a palavra. Não quero com isso, querido, tecer aqui, que isso seja entendido como uma crítica à medicina, não. Pelo contrário, eu creio que a medicina é algo de Deus. A medicina desenvolveu um conhecimento acerca do corpo humano e esse conhecimento vem de Deus, é de Deus, a medicina é de Deus, porque a medicina é para abençoar o homem, é para curar, é para aliviar o sofrimento do homem, então nada contra. Acontece que naquele tempo a medicina ainda não tinha o estudo que tem hoje, então Jesus curava mediante a palavra. Isso quer dizer o quê? Que a palavra cura.
A palavra de Deus ela é poderosa para curar. Só que hoje nós temos recursos, querido, e nós devemos usar a medicina até o seu limite. Quando chega no limite do conhecimento da medicina, querido, a medicina não pode mais, ela só vai até o limite do seu conhecimento. Além do limite da medicina, só o autor e consumador da vida, o autor e consumador da fé, o autor de todas as coisas, o criador de todas as coisas, criador do ser humano, criador da terra, criador do universo. Esse sim tem a palavra que pode curar. E essa palavra é a palavra de Deus. Lá em Mateus 8, no versículo 16 e 17, Mateus diz que ao cair da tarde trouxeram para Jesus muitos endemoniados e enfermos, e ele meramente com a palavra, ele curava os enfermos, ele curou os enfermos, e expulsou os demônios e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Verdadeiramente ele carregou com as nossas enfermidades. Então, querido, Jesus curou com a palavra. Pedro curou enfermos com a palavra. Paulo expulsou demônios com a palavra. Nós nos tornamos filhos de Deus e desfrutamos da herança quando cremos e declaramos o que a palavra de Deus diz que nós temos. Quando nós cremos na palavra de Deus e nós confessamos essa palavra, nós desfrutamos daquilo que a palavra de Deus diz. Nós nos tornamos filhos quando cremos no Senhor Jesus, cremos que Jesus é o Filho de Deus que veio a essa terra como homem, viveu aqui sem pecado, morreu pelos nossos pecados, mas no terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos. E quando nós cremos em Jesus e o confessamos como o Senhor das nossas vidas, nós somos salvos, conforme diz em Romanos 10, de 9 a 10. Se com a tua boca confessares Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém, queridos? Então, veja a importância da palavra. Palavras de incredulidade, que delas geram fatos coerentes com as palavras ditas. Se a gente fala sempre derrota, se a gente fala sempre negativo, se a gente sempre fala fracasso, é isso que a gente vai desfrutar, porque a palavra gera aquilo que ela está dizendo. Amém, queridos? A palavra ela tem o poder criativo, o poder gerador. Agora, palavras de fé, elas geram fatos coerentes com as palavras ditas. Palavras de fé geram vitória. Palavras de fé geram cura. Palavras de fé geram libertação. Palavras de fé geram salvação. Palavras de fé geram restauração, regeneração. Palavras de fé criam fatos. Amém, queridos? Veja, entenda uma coisa, Cristo, ele nos substituiu na cruz e nos entregou uma herança. Por exemplo, veja bem, eu compro uma casa, escrituro no meu nome, e eu dou uma procuração para você viver, ocupar esta casa e viver nesta casa. Quando você chega lá na casa, tem pessoas que estão morando lá, estão lá habitando naquela casa, que foi dada a você, que alguém comprou, que alguém pagou o preço e deu a você, de graça. O que você vai fazer? Se você chega na casa e a casa está ocupada por outras pessoas que não têm esse direito, você vai fazer o quê? Você vai chamar as autoridades e exercer o seu direito. Amém? Agora, veja, queridos, Jesus na cruz do Calvário, ele já levou as nossas enfermidades. Ele já pagou o preço da nossa redenção. Ele já pagou o preço da nossa salvação, da nossa cura. Só que o inimigo tenta, querido, ilegalmente trazer enfermidade para nós. O que nós temos que fazer? Chamar a autoridade. Quem é a maior autoridade na terra? A igreja. Jesus disse em Mateus 28, do versículo 18 ao 20, eis aí vos dê autoridade. Mateus 28, 18 ao 20 diz, Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos, ensinando-os a guardar todos os meus ensinamentos, tudo o que vos tenho ensinado. E eu estou convosco todos os dias. Amém? Em Mateus 16, a partir do versículo 15, Jesus diz, ide pregar o evangelho. E em meu nome vocês falarão novas línguas. Em meu nome vocês imporão as mãos sobre os enfermos. Então, queridos, hoje a igreja é a maior autoridade na terra. E de onde vem a fonte dessa autoridade? A fonte dessa autoridade é Jesus Cristo. E essa autoridade está no nome de Jesus. E o nome de Jesus foi dado para mim e para você como igreja, para usar como autoridade na terra. Amém, queridos? O que nós precisamos fazer? Falar a palavra. Declarar a palavra. Dar o comando com a palavra. Haja luz, haja cura. Amém, querido? Haja liberdade, haja libertação.
A igreja precisa se levantar com essa autoridade e declarar. E assim será. Amém? Em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, ali naquela cruz, fôssemos feitos a justiça de Deus. Justiça de Deus significa que a nossa situação perante Deus, perante a majestade, perante o Criador do universo, está resolvida em Cristo. Nós podemos nos achegar à majestade do universo como se o pecado nunca tivesse existido em nossas vidas, porque Jesus Cristo nos fez a justiça de Deus, resolveu a nossa situação. Amém, queridos? Se levante hoje. Hoje o mundo passa por uma situação onde as pessoas foram infectadas, muito pior que o vírus do Covid-19, coronavírus, foi o vírus do medo, o vírus do pânico. Mas nós não precisamos ter medo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós, a igreja, somos a maior autoridade nessa terra. E esse vírus, ele não é maior do que o nosso Deus. Ele não é maior do que o poder de Deus. Ele não é maior do que o Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele não é maior que o nome de Jesus. Ele não é maior do que a maior autoridade dessa terra, que é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Se levante em fé. Se levante declarando a palavra. E bote para correr todos esses que tentam te amedrontar, te apertar na sua mente, te enganar. Em nome de Jesus, fora dos limites da minha vida, fora dos limites da minha família, em nome de Jesus. Haja cura, haja libertação em nome de Jesus. E assim será com você e com a sua família. Amém? Feche seus olhos, vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Te agradeço, Pai, porque nós temos, Pai, a certeza, a convicção, Pai, de tudo aquilo que a tua palavra diz. Nós não precisamos ver para crer. Nós cremos e porque cremos, vemos. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Nós cremos e confessamos e obedecemos a tua palavra e vivemos a tua palavra e desfrutamos de tudo que a tua palavra diz que nós temos, que podemos e que somos em Cristo. Pai, eu oro em favor de cada um dos irmãos que estão assistindo esta mensagem. Pai, te agradeço pela recuperação completa do seu Walter, o pai da Val. Te agradeço pela recuperação completa do pai daquela amiga da Fernanda, que me falha o nome agora, mas nós oramos por ele no domingo na igreja, oramos ontem aqui, e ele já, a cirurgia do coração ontem, ele realizou e foi concluída com sucesso, e nós cremos que logo ele já estará tendo alta para ir para a família. Oramos e te agradecemos pela recuperação completa da Thalita. Pai, te agradecemos, Pai, por portas de emprego abertas para as pessoas que perderam o seu emprego durante essa pandemia, Pai, que as coisas voltem ao normal e que as pessoas sejam novamente empregadas, voltem à sua vida normal. Em nome de Jesus, declaramos, Pai, sobre as empresas, Pai, uma recuperação rápida, uma recuperação forte. Em nome de Jesus Cristo, declaramos sobre a igreja paz e alegria, fé. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, oro por cada membro da Vida Plena e seus familiares e os abençoo, declarando sobre eles paz, alegria, saúde e prosperidade do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Boa noite a todos, fiquem na paz, até a próxima.